Olá, galera! Eu sou a professora Bruna e na aula de hoje nós vamos estar trabalhando alguns conceitos sobre a administração pública federal. Tá? Então a gente vai falar da forma como ela se estrutura, vamos comentar sobre alguns sistemas que são utilizados dentro do governo federal. Os conceitos, né, é um assunto muito abrangente, que tem vários tópicos. Então nós vamos estar trabalhando na aula de hoje os principais conceitos sobre esses tópicos para que vocês consigam aí responder questões de prova de concurso, certo? Muito bem. Vamos então para o nosso primeiro tema, Organização Sistêmica da Administração Pública Federal. Como que a administração pública federal, ela vai então se organizar de maneira sistêmica. Então vamos ao primeiro tópico da aula. Organização da administração pública federal, que em tese nós vamos dizer que ela se estrutura de maneira sistêmica. Porque em tese, o professor já vai entender, só um pouquinho. Muito bem. Continuando, vamos lá. Bom, como vocês sabem, a administração pública teve várias reformas até a gente chegar no que temos hoje, né, na concepção de hoje sobre a administração pública. Mas uma reforma que nós temos extremamente significativa, ela vai ocorrer lá nos anos de 1960 e vai ter o objetivo de tornar então a administração que conhecemos hoje para algo mais dinâmico, né? E mais eficiente, reduzindo aí a burocracia, introduzindo um modelo de gestão mais moderno, com foco na descentralização e coordenação das atividades. Essa transformação vai ser então oficializada pelo Decreto-Lei número 200, em 25 de fevereiro de 1967, com a ideia de estar simplificando a estrutura governamental, tornando-a mais ágil. Essa inovação vai ser introduzida pelo decreto e vai organizar várias funções do governo em sistemas. Então, a partir de 1960 é que a gente tem a introdução da administração de maneira sistêmica, onde as funções do governo vão ser então administradas desta forma, né, desta maneira. Muito bem. Bom, o que é uma organização sistêmica? Eu vou dar um exemplo para vocês do CIPEC. O que é o CIPEC? O CIPEC é o sistema de pessoal na esfera federal. Dentro do CIPEC, desse sistema de gestão de pessoas, nós vamos ter uma rede criada. Nós temos o órgão central do CIPEC, deixa eu voltar, o órgão central. Eu vou ter os órgãos setoriais e os órgãos secionais. O que acontece? O órgão central dentro desse sistema é o órgão que vai dar as instruções, que vai passar as determinações, o como deve ser feito. Os órgãos setoriais, teoricamente, são os órgãos da administração direta. E dentro dos seccionais, a gente vai ter a parte da administração indireta e as autarquias. Então, essa é a ideia, né? Daqui vão sair, então, as determinações dentro do órgão central. Posteriormente, na próxima esfera, a gente vai ter os órgãos da administração direta e na última esfera, nos órgãos seccionais, os órgãos da administração indireta e as fundações e autarquias, tá? Essa é a divisão, né, a ordem. Muito bem. Bom, vamos então resolver a nossa primeira questão. Qual a função dos órgãos seccionais? Quais são as funções desses órgãos? Afirmativa A, definir
políticas de gestão para todo o governo. B. Coordenar atividades financeiras do governo. C. Focar na gestão em entidades mais autônomas. D. Supervisionar a educação em todo o país. E E. Centralizar a administração financeira. Lembrando que esses aqui são os nossos da última esfera, né? Estamos aqui. Então vamos lá. Gabarito: focar na gestão de entidades mais autônomas, que são as entidades de administração indireta e as fundações e autarquias. Apenas para vocês terem ideia de como isso pode ser cobrado na prova. Muito bem, vocês viram quando eu coloquei aqui no quadro, eu botei sistêmica e puxei duas abinhas. O que são essas abinhas? São os sistemas estruturadores e os sistemas estruturantes. Estruturadores e estruturantes, tá? Quais são os exemplos? O CIPEC, que é aquele que a gente falou, ele vai estar aqui. Ele é estruturante. E agora nós vamos ver o conceito dos dois sistemas. Bom, os sistemas estruturadores eles vão ser definidos lá no Decreto 200 de 1967, tá? Foram criados para organizar, então, atividades específicas dentro do governo, como, por exemplo, a gestão de pessoas. Como a gente falou do CIPEC. O planejamento, o orçamento e os serviços gerais. Certo? Muito bem. Basicamente, os sistemas estruturadores de estruturar vão ser os alicerces para as funções administrativas gerenciadas. O CIPEC é um sistema estruturador focado na gestão de pessoas. Ele auxilia, então, a gestão de pessoas, né? Como que isso será executado, certo? Muito bem. O que é o sistema estruturante? Vão ser plataformas de tecnologia da informação que vão suportar e executar os processos do sistema estruturadores, certo? Então, é como se fosse a plataforma de um sistema estruturador. Dentro do CIPEC, por exemplo, né, para estruturar o CIPEC, a gente tem o SIGEP, que é o Sistema de Gestão de Pessoas Executivo Federal, que é a plataforma tecnológica, o sistema estruturante que facilita a execução de várias tarefas da gestão de pessoas dentro do CIPEC. Além disso, para cada sistema estruturador, a gente pode ter um ou mais sistemas estruturantes. Então, vem aqui. A gente tem o CIPEC, que é um sistema estruturador, e o sistema estruturante do CIPEC vai ser o SIGEP. Logicamente, vocês não precisam saber o nome, né, de todos esses sistemas, porque nós vamos ver que nós vamos ter sistemas financeiros, sistemas de orçamento, sistemas para várias funções da administração federal. A ideia não é vocês decorarem os nomes, a ideia é vocês saberem que esses sistemas que vão auxiliar na gestão, eles são estruturadores. Para cada sistema estruturador, a gente vai ter uma base tecnológica que vai auxiliar esse sistema a funcionar, que são os sistemas estruturantes. E para cada sistema estruturador, a gente vai ter um ou mais sistemas estruturantes. Para o CIPEC, a gente tem o SIGEP. Tá? A ideia é isso, é só para vocês entenderem. Então, peguem como exemplo, porque vocês vão ver agora, né, até o final da aula, vários sistemas diferentes para várias funções e objetivos divergentes, certo? Muito bem. Continuando, vamos para uma questão, então. Considerando a abrangência e a função dos sistemas estruturadores na administração pública federal, qual das seguintes alternativas melhor descreve sua contribuição para a governança e eficiência operacional?
Afirmativa A. Os sistemas estruturadores são exclusivamente compostos por plataformas de TI, desenvolvidas para automatizar processos internos sem interação com estruturas organizacionais mais amplas. B. Eles se limitam a prover estruturas organizacionais rígidas, dedicadas somente a atividades administrativas específicas, sem flexibilidade para adaptação ou integração sistêmica. Afirmativa C. São primordialmente focados na supervisão financeira, desconsiderando outros aspectos críticos, como gestão de pessoas, logísticas e planejamento estratégico. D. Englobam uma gama diversificada de sistemas, incluindo, mas não se limitando à gestão de recursos humanos, logística e controle financeiro, visando a otimização de processos e promoção da eficiência administrativa. E a afirmativa E restringe-se a gerenciar departamentos específicos, como saúde e educação, sem contribuir para a integração e eficiência operacional em toda a administração pública. Então, nós vamos ter gabarito D, né? Englobam a gama diversificada de sistemas, incluindo, mas não se limitando, gestão de recursos humanos, logísticas, controle financeiro, visando a otimização de processos e a promoção da eficiência administrativa. Lembrando que ele pede o estruturador e não o estruturante. Muito bem. Agora, para vocês terem uma noção, nós temos aí vários sistemas sistemas estruturadores atuais, certo? Bom, aqui vocês vão ver os sistemas. Como eu falei, a ideia, gente, não é decoreba. A ideia, o edital tem os sistemas da administração, né? Pública Federal. Então, assim, a gente vai ver os sistemas, mas a ideia não é decorar, né? Ai, todos os sistemas. Não, é vocês saberem mais ou menos, até porque pelo nome do sistema, vocês conseguem deduzir se cair numa questão. Mas é vocês saberem a amplitude, o tamanho disso, né? A gente, quando fala de sistemas da administração pública federal, tá, do que eu tô falando? É isso que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Nós temos sistemas estruturadores. Lembrando que para cada estruturador eu posso ter um ou mais sistemas estruturantes, então eles não são limitadores, tá? A gente tem o primeiro sistema, que é o Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal, chamado de CIORG. Ele é do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. E o Sistema de Pessoal da Casa Civil da Administração Federal, que é o CIPEC de Gestão de Pessoas, também do Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos. No Ministério do Planejamento e Orçamento, para a galera que é do financeiro, já deve ter ouvido falar, a gente tem o Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal. De Planejamento e Orçamento, Ministério do Planejamento e Orçamento. O Ministério da Fazenda, a gente tem o Sistema de Contabilidade Federal. Na Controladoria Geral da União, a gente vai ter o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Vejam que tem relação, né, com o nome. O Ministério de Gestão e Inovação de Serviços Públicos, a gente tem o Sistema de Serviços Gerais. Secretaria de Governo Digital, a gente tem o Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação, o CISP, né? Para quem já estudou, já fez concurso para a área da segurança, o CISP é extremamente utilizado, a parte de carteira de identidade, carteira de habilitação, todos os registros, se você faz um boletim de ocorrência, vão ser inseridos no CISP, né? Bom, Arquivo Nacional tem o Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo, Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, né? A gente tem ainda as transferências da União, o Sistema de Patrimônio da União, o SPU, e o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, o SISCOR, é da Controladoria Geral da União, como também o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal. Quando ele bota MGI, é Ministério de Gestão e Inovação, tá? Muito bem. Continuando.
Os sistemas estruturantes, então, como nós vimos, são conjuntos de soluções tecnológicas integradas que suportam as funções vitais da administração pública, que são esses sistemas que nós acabamos de verificar o nome, né? A nomenclatura de cada um, facilitando, então, a gestão de recursos humanos, financeiros, materiais e logísticos. Então, o que acontece? Quando você pensar em sistema estruturador ou estruturante, né, você sabe que tem relação com a parte de estruturar, aqui no estruturador, estruturar, e o estruturante vai ser a solução tecnológica para a estrutura. Para essa estrutura, certo? Muito bem. Eles são chamados de estruturantes porque formam a estrutura fundamental sobre a qual repousam as operações de governo, permitindo, portanto, que este funcione de maneira coesa, eficiente e transparente. Vamos falar do SIAP, Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos. É o sistema informatizado de gestão de pessoas, né, do Poder Executivo Federal. Controla aqui as informações cadastrais e processa uma coisa importante para você que vai fazer o concurso, que é o pagamento dos servidores da Administração Pública Federal. Em resumo, o SIAP é uma ferramenta fundamental para a modernização de gestão de recursos humanos na Administração Pública Federal, contribuindo para uma gestão mais eficiente, transparente e padronizada dos servidores públicos federais. Isso é muito importante, a utilização dos sistemas e da parte informatizada, né? Isso vai facilitar também a transparência, porque é a partir desses sistemas que são alimentados que você tem acesso a algumas informações, como os portais da transparência, onde você consegue ver os salários, né, dos servidores públicos. Então, tudo isso só é possível graças aos sistemas implantados pelo governo federal e alguns são replicados e utilizados também pelos governos estaduais e municipais. Muito bem. Continuando. O sistema ele foi instituído lá em 1990 e quais são os objetivos então do SIAP? Dotar o Sistema de Pessoa Civil da Administração Pública, o SIPEC, de instrumento de modernização da administração de recursos humanos e de viabilização da integração sistêmica nessa área. Atender a Secretaria de Recursos Humanos em atividades de planejamento, coordenação, supervisão, controle e desenvolvimento de recursos humanos da Administração Pública Federal direta, ex-territórios das autarquias e fundações, empresas e sociedade de economia mista, que recebem dotação do Tesouro Nacional para pagamento de pessoal e órgãos de segurança do Governo do Distrito Federal. Atender as unidades de pessoal dos órgãos e no desenvolvimento de suas atividades, tá? Essas são as funções e os objetivos aí do SIAP. Muito bem, aí a gente tem ainda o SIAF, Sistema de Administração Financeira Federal. O Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, ele vai agir na gestão financeira e contábil do governo federal. Ele foi criado na década de 1980, e revolucionou a forma como as entidades governamentais gerenciam os seus recursos financeiros, proporcionando aí maior controle, transparência e eficiência. Em resumo, o SIAF representa a espinha dorsal da gestão financeira e contábil do governo federal, sendo fundamental para o planejamento orçamentário, execução financeira, o controle e a transparência das contas públicas. Talvez de todos os sistemas que nós vamos ver, o SIAF seja o número 1 top 10, assim, se for um top 10, ele está no top 10, como número 1, junto com o de orçamento, né, que são os sistemas aí que a gente acaba ouvindo, às vezes, quando se tem alguma investigação, quanto a desvio de recursos públicos, né, geralmente os repórteres, enfim, acabam citando, porque os dados do SIAF, né, então os dados vêm desse sistema, tá?
CIORG. O CIORG é o Sistema das Estruturas Organizacionais. O Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo, conhecido como CIORG, é a ferramenta criada pelo governo em 2019, então é um sistema super novinho, né? Qual a função do CIORG? Ajudar a organizar e inovar como os órgãos e as entidades do governo funcionam. Isso inclui as partes do governo que vão direto ao ponto, como a administração direta, mas também os órgãos autônomos e as fundações que vão fazer parte aí desse Poder Executivo Federal. O CIORG vai ter como papel fundamental oferecer um sistema eletrônico que mantém todas as informações atualizadas sobre a estrutura organizacional dos órgãos e das entidades. O outro sistema que nós temos, que também é mais novo ainda que o CIORG, né? Ele é de 2022, então o CIORG 2019, ele é de 2022, que é o TransfereGov. O TransfereGov é o sistema digital que centraliza e simplifica a gestão de transferências e recursos entre os órgãos e as entidades públicas. Ele vai substituir, né, a antiga plataforma Mais Brasil, e foi criado ou substituiu esta plataforma em 2022. Quais são as principais características desse sistema? A centralização. Todas as transferências de recursos do governo federal passam então pelo TransfereGov. Padronização. Os processos de transferência são padronizados em todo o governo federal, pois todos são executados através das regras do TransfereGov. Automação. Diversos processos manuais foram automatizados, entre eles a análise de documentos e a emissão de pagamentos. Integração. O TransfereGov é integrado a outros sistemas federais como o SICOMV e o SIGA. E a transparência. O sistema disponibiliza informações detalhadas sobre todas as transferências de recursos e o melhor, em tempo real. Né? Então, ela é extremamente atualizada, ela faz e ela mesmo gera a informação. Muito bem. A gente tem o das transferências e a gente tem um que é muito utilizado em todas as esferas, né? Quem já trabalhou, quem já ouviu falar da parte de licitações, principalmente após a nova lei, esse sistema virou um acesso quase que diário, né? Para verificar como, no caso das outras esferas, às vezes por consulta mesmo, né? Para consultar a base de preços, que é o compras.gov.br, também conhecido como CIASG. O sistema é a evolução do antigo Comprasnet, que a gente tinha, e representa a plataforma eletrônica do governo destinada à realização de compras públicas. Esse sistema é fundamental para a gestão de aquisição de bens, serviços, incluindo obras e serviços de engenharia, por órgãos e entidades da administração pública federal e pode ser utilizado por estados, municípios e pelo Distrito Federal. Muitos estados, municípios, enfim, que não realizam as compras pelo compras.gov.br, mas utilizam o sistema para ter base de preços, né? Para saber se o produto não está sendo superfaturado, para fazer uma estimativa de orçamento. Então, esse sistema é extremamente utilizado e ele é bom porque a centralização das compras, para quem já estudou um pouco de compras, né? Ela pode ter ganho em valor devido à quantidade. Então, centralizar, nesse caso, é uma gestão extremamente inteligente. Além disso, todas as compras podem ser acompanhadas, né? E acabam também sendo atualizadas em tempo real. Quais são os objetivos, então, do CIASG ou compras.gov, que é mais bonitinho, né? Eficiência nas aquisições. Tornar o processo de compra, como eu falei, mais eficiente, rápido e econômico, aproveitando aí as vantagens do mundo digital. A transparência, ele aumenta, logicamente, na realidade, não só o compras.gov, todos os outros sistemas vão aumentar a transparência, tá? Todos os outros que nós vimos, eles geram dados que são disponibilizados para a população, para a sociedade. Então, todos eles vão influir, por exemplo, no controle social da sociedade, tá? Aumentar a transparência das compras públicas, permitindo que cidadãos, empresas e organizações
acompanhe os processos de licitação e contratação que são realizados pelo governo. Ampliação da concorrência. Promover uma maior concorrência nos processos licitatórios, possibilitando a participação de um maior número de fornecedores de diferentes regiões do país. Porque a partir do momento que eu coloco aquilo na rede, qualquer pessoa em qualquer lugar pode estar participando, né? Padronização. Padroniza o procedimento de compra em todo o território nacional, seguindo as melhores práticas da legislação vigente. E a desburocratização. Simplificar e desburocratizar o processo de compras do governo, tornando mais acessível para pequenas e médias empresas. Então, em tese, esse é muitas vezes, quando a gente fala, né, de desburocratizar, muitos alunos têm dificuldade de entender como que vai desburocratizar sem tirar a legalidade e sem tirar esse controle que é necessário quando a gente fala de recursos públicos, né? O Compras.gov é um exemplo disso. Ao mesmo tempo que ele tem essa desburocratização, ele acaba aumentando, ampliando, né, o rol de fiscalizadores desse processo, sendo que todo mundo acaba tendo acesso ao processo na íntegra de compra e acaba podendo controlar, né, verificar essas etapas e fazer essa conferência extra. Além das pessoas que trabalham com isso, estão realizando o processo, qualquer outra pessoa pode ir lá verificar as etapas. Então, isso aumenta muito a transparência e acaba, né, facilitando aí, ou melhor, dificultando talvez, né, um possível desvio, enfim, e facilitando o controle social. Muito bem, a gente tem um outro sistema que talvez, embora eu digo que ele foi gerado, ele não é tão antigo, ele é novo, mas ele invadiu as residências e a vida de todo mundo, né? Ele invadiu até na pandemia lá, quando o negócio estava se comprovante de vacina do Covid, que interligou com o SUS, e, enfim. Então, eu penso, né, que foi uma plataforma muito inteligente, que facilita vários serviços, mas, claro que tem aí suas dificuldades, porque nem todo mundo, embora todo mundo, grande parte da população hoje tenha acesso, nem todo mundo sabe lidar com o sistema, mas para quem sabe, ele é maravilhoso, minha opinião, né? Que é o gov.br. O portal de serviço do governo federal é conhecido como gov.br e visa centralizar o acesso a uma ampla gama de serviços públicos oferecidos à população. Então, as entidades elas vão aderindo ao gov.br e o sistema vai ampliando a sua gama de serviços ofertados, né? Ele representa um marco na transformação digital do governo, pois oferece uma experiência mais integrada, eficiente e cômoda para os cidadãos que precisam acessar serviços governamentais. Outra coisa maravilhosa desse sistema é que anteriormente, né, você tinha lá uma senha para a Detran, uma senha para o sistema, né, porque depois vieram os aplicativos, facilitou horrores, mas daí você ou fazia a mesma senha para tudo, ou você tinha que ter uma senha para cada coisa, uma senha para o imposto de renda, agora não, quando você vai fazer, por exemplo, o imposto de renda, né, estamos na época, inclusive, você entra no imposto de renda e você já vai direto ser linkado com a autenticação do portal do gov.br. Então, você vai usar lá a sua senha do portal. Tem os níveis, né? Você pode ser nível, se eu não me engano, é prata, bronze, prata e ouro. Alguns serviços para você ter acesso, você tem que ser nível prata, se eu não me engano, que são serviços relativos, por exemplo, imposto de renda, coisas de financeiro, daí tem lá as especificações do que você tem que fazer para virar prata. Então, eu acho que ele é um sistema bem inteligente e que interliga os dados, né? Hoje a gente precisa, é muita informação, então qualquer coisa que integre e facilite, já estamos no lucro. Muito bem. Quais são as características, então, desse sistema de governo do gov.br? Ter uma interface amigável, o portal possui uma interface limpa, fácil de navegar, projetada para ajudar os usuários a encontrar rapidamente serviços que precisam,
variedade de serviços, né? Ele oferece, então, acesso a uma vasta gama de serviços em várias áreas, na saúde, educação, trabalho, assistência social, documentação, impostos, várias outras, né? É possível emitir guias, enfim. Autenticação unificada. Ele utiliza um sistema de autenticação unificada e permite, então, aos usuários acesso a diversos serviços com um único login e senha. Personalização, capaz de oferecer conteúdo e serviços personalizados com base aí no perfil do usuário, melhorando a relevância e a utilidade das informações e serviços disponibilizados. Informações e orientações. Além de oferecer acesso aos serviços, o portal também disponibiliza informações detalhadas e orientações sobre como acessar e utilizar esses serviços governamentais. Alguns dos serviços, né, embora eu já falei vários aí para vocês, emissão de documentos, e aí nós vamos ter carteira de identidade, carteira de trabalho, título de eleitor, consulta de benefícios, auxílio reclusão, seguro-desemprego, abono salarial, pagamento de impostos e taxas, agendamento de serviços, né, atendimento em órgãos públicos, agendamento de exame médico, solicitação de aposentadoria, pensão, bolsa de estudo. Em resumo, o gov.br é a plataforma-chave na estratégia de digitalização do governo brasileiro, visando melhorar significativamente o acesso, a eficiência e a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população, marcando um passo importante na direção de um governo mais digital, integrado e orientado à necessidade dos cidadãos. Então, como a gente viu lá no início da aula, as alterações, né, a partir de 1960, dentro da administração pública, que vinham buscar maior eficiência, maior integração, com a vinda da tecnologia, a utilização da tecnologia, eu acho que o gov.br é um sistema que concretiza isso, né? Ele concretiza essa mudança, esse novo passo da administração pública para algo menos burocratizado, mas com controle, com segurança e que realmente atenda à necessidade de quem está do outro lado e facilite a vida da pessoa, né? Em algumas tarefas que não tem como. Eu brinco que o ruim e o bom é que o ruim e o bom, né, os dois, porque tudo que é bom tem o lado ruim, é que você não tem como escapar do gov.br hoje em dia. Se você não quer pegar fila, não quer se deslocar até um lugar, o gov.br ele salva vidas, né? Você consegue ali solicitar serviços, pedir esclarecimentos, fazer declaração de imposto de renda, né? Embora tenha outro sistema, o link é pelo gov.br. Então isso facilita muito a vida do cidadão, né? Eu acho que é uma resposta, certo, à sociedade e que concretiza as mudanças que a gente fala tanto na teoria, né? Quem estuda administração pública, a gente fala tanto em eficiência do serviço público, em administração pública mais gerencial, né? Voltada ao cidadão, visão do cidadão como cliente. Eu acho que isso é uma parte que concretiza na prática tudo que a gente vê na teoria dentro da evolução, né, da administração pública. Muito bem. O próximo sistema, lembra quando eu falei do CIAF, que é um dos mais famosos, é o CIOP, que é o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. O CIOP ele é um sistema online que vai integrar o planejamento, a programação, execução e acompanhamento do orçamento público. A pessoa que tem alergia de afo, com essa frase, ela já está surtando, tá? Mas a gente não vai entrar em administração financeira orçamentária. Mas ele é o sistema que vai cuidar, né, gerenciar a parte da administração financeira e orçamentária do governo. O sistema foi criado em 2000 e é utilizado por todos os órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional. É a plataforma que integra e permite o gerenciamento do ciclo completo de planejamento e orçamento, desde a elaboração, execução e avaliação. Quais os objetivos, então, desse sistema? Modernizar a gestão orçamentária e fiscal, né? Tornar a gestão orçamentária e fiscal mais eficiente, transparente e segura. Integrar o planejamento e orçamento em um único sistema. Melhorar o controle dos recursos públicos.
Transparência orçamentária, aumentar a transparência do processo orçamentário, porque a partir dele o gestor, o cidadão, qualquer interessado, ele possibilita, né, que consiga acompanhar os recursos, como estão sendo alocados, como estão sendo utilizados. O apoio à tomada de decisão dos gestores públicos, porque ele vai fornecer informações confiáveis e em tempo real, então vai servir tanto para a tomada de decisão quanto para a transparência, fiscalização e controle social. Padronização de procedimentos, estabelecer procedimentos padronizados para o planejamento e execução orçamentária em todo o governo federal. Assim se tem maior consistência e comparabilidade dos dados. Para quem já estudou a LRF e a parte da transparência, sabe que dentro da LRF, um dos princípios, né, é que essas informações elas possam ter comparabilidade, que eu tenha uma padronização para que eu consiga comparar estatisticamente os dados de vários anos. Então, o CIOP, ele traz também isso, né? Aqui a gente vê que as coisas são todas interligadas, nada é, né, tipo, eu vou fazer assim. Não, tem uma lógica, né? Tem um objetivo. Muito bem, como isso cai na sua prova? Qual o objetivo do sistema CIOP? Afirmativa A. Monitoramento de indicadores de saúde pública. Alternativa B, gestão integrada de recursos materiais. Alternativa C, desenvolvimento de sistema de segurança nacional. D, integração de dados entre diferentes ministérios. Ou aí, otimização do processo orçamentário do governo. E a gente tem gabarito letra E, né? Professora, mas é orçamentário financeiro. Sim, mas orçamentário também é, né? Não está errado. Muito bem. Nós vimos toda essa parte da organização dos sistemas e agora nós vamos falar um pouquinho de controle interno e externo do governo, que é uma parte importante para a sua prova, porque em várias partezinhas lá do edital você vai ter o que a gente lê lá como controle social, controle administrativo, controle, controle e controle. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse carinha e vamos falar de dois, o interno e o externo. Mas não adianta eu vir aqui explicar controle e sair daqui, né? Não adianta eu já sair daqui que eu já tô queimando a largada. Então, vamos por partes. Muito bem. Nós temos várias classificações quanto ao tipo de controle. Nós podemos ter a classificação quanto ao órgão controlador, quanto quem controla. E aí nós podemos ter como administrativo, legislativo e judicial. A gente pode classificar quanto ao aspecto controlado, e aí nós vamos ter legitimidade ou legalidade e mérito. Nós podemos ter o controle quanto ao momento, prévio, preventivo a priori, concomitante ou sucessivo, posterior ou subsequente, corretivo ou posteriori. Nós podemos ter ainda quanto à origem, que pode ser interno ou externo, que é o que nós vimos aqui, ou popular, e quanto à amplitude, hierárquico e finalístico. Então, agora nós vamos aprofundarmos nesses conceitos. Primeiro, quanto ao órgão controlador, não é difícil, tá? Parece, meu Deus, professora, eu nunca vou entender. Vai sim, é tranquilo, vamos por partes. O controle vai poder ser administrativo, legislativo ou judicial. O que é o controle administrativo? Manifesta o princípio da autotutela, diz respeito à avaliação realizada pela própria administração que praticou o ato. Aqui a gente está falando da própria função administrativa, por isso, controle administrativo utilizando o princípio da autotutela. Controle legislativo ou parlamentar vai ser realizado por quem? Quem é o órgão controlador? Poder Legislativo, no exercício da função fiscalizadora. Esse controle pode se dar por modo direto, exercido pela Casa Legislativa, ou indireto, quando pelo Tribunal de Contas. Controle judicial é o órgão do Poder Judiciário, no exercício da sua função típica, função julgadora. Diferentemente do controle administrativo e do legislativo, o judicial depende de provocação, além do que poderá versar somente sobre aspectos de legalidade e legitimidade, não versa sobre mérito, o controle judicial, tá?
Então, aqui vocês têm o resuminho, né? Quanto ao órgão controlador, o administrativo, função administrativa autotutela, legislativo ou parlamentar, função fiscalizadora do legislativo e o judicial, exercício da função julgadora do judiciário. Quanto ao aspecto que é controlado, a gente tem legitimidade ou legalidade, que pode ser exercido pelos três poderes. Entretanto, o mérito, como eu falei para vocês, cabe somente à administração e, em algumas situações, ao poder legislativo. Aqui não cabe o judiciário, tá? No mérito não cabe o judiciário, certo? Quando eu falo do aspecto controlado de legitimidade e legalidade, vai ser avaliada a conformidade do ato com a lei e os princípios aplicáveis. Quando eu falo do mérito, eu posso avaliar a conveniência e oportunidade da prática do ato ou ainda os resultados do ato. Controle quanto ao momento de exercício. Eu posso ter o controle prévio, busca impedir prática de atos ilegais e contrários ao interesse público antes que eles ocorram. O controle concomitante ou sucessivo, onde eu acompanho a atuação administrativa no mesmo momento que está acontecendo. E o controle posteriori, né? Eu avalio um ato que já tenha sido praticado, podendo então ser desfeito ou corrigido, ou ainda preservá-lo se eu não constatar invalidade ou contrariedade ao interesse público, tá? Aqui é quanto ao momento, quando que esse controle está sendo executado. Questão: conforme a classificação das formas de controle administrativo, ao realizar a auditoria de despesas efetuadas pelo Poder Executivo durante a execução do orçamento, o Tribunal de Contas exerce: afirmativa A, controle externo e posterior, B, interno e prévio, C, interno e concomitante, D, interno e posterior, ou E, externo e concomitante. Externo e concomitante. Tribunal de Contas é controle externo e concomitante porque é enquanto, né? Durante a execução é no mesmo momento, então concomitante, tá? Quanto à origem, ele pode ser interno ou externo. Controle interno, realizado por um órgão pertencente à mesma estrutura do órgão controlado. Em geral, quando um mesmo poder fiscaliza seus próprios atos e agente, tá? Realizado por órgão pertencente à mesma estrutura do órgão controlado. Mesma estrutura Isso é o que a gente chama de controle interno. O controle externo, portanto, eu vou ter diferentes estruturas organizacionais. Tá? Muito bem. Então, o controle externo vai ser realizado por outros órgãos de diferentes estruturas organizacionais, em geral, um poder sobre outro. Bom, quanto à doutrina, para a doutrina, o controle será externo quando exercido por um poder sobre o outro. Por isso que eu não gosto de direito, gente. Alguns doutrinadores específicos dizem que é possível haver controle externo entre dois entes do mesmo poder, como ocorre quando a supervisão que a administração direta exerce sobre entidades da administração indireta. De toda forma, considerando o controle externo como sendo a fiscalização de um poder exerce sobre atos praticados pelo outro, as regras do controle externo vão estar, então, disciplinadas no próprio texto constitucional. Tomando por base o controle externo em sentido amplo, terá lugar o controle externo judicial, o controle externo legislativo, exercido aqui com auxílio do Tribunal de Contas. Enquanto o controle judicial vai ser realizado sempre mediante provocação, o controle legislativo ele pode agir de ofício ou mediante provocação, né? O judicial precisa de provocação, não age de ofício. No contexto constitucional, a expressão do controle externo é considerada em sentido estrito, designado somente controle legislativo. Controle externo, segundo a Constituição Federal, a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio
do Tribunal de Contas, né? E aqui ele cita o Legislativo. Lá no artigo 74, a Constituição nos diz que os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão de forma integrada o sistema de controle interno, com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, execução de programas de governo e orçamentos da União, comprovar a legalidade de avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos da entidade de administração federal e ainda a aplicação dos recursos públicos por entidade de direito privado. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como direitos e haveres da União, e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Ainda, o ordenamento jurídico pressupõe que exista cooperação entre o interno e o externo, soma de esforços dada a pertinência das suas atuações e, o que é mais importante, não há relação de hierarquia ou subordinação entre controle interno e externo, já vi questão cobrando isso, tá? Lá no parágrafo 1º, quando ele cita as funções do controle interno, a gente tem que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária, lembrando que o Tribunal de Contas da União é a parte da execução, né, do auxílio do controle externo que é feito pelo Legislativo. Bom, a gente ainda tem o controle popular, onde os administradores, em várias situações, podem realizar o controle dos atos da administração pública. Embora ele não está no edital, ele também vai existir. Quem é o controle popular? Nós, né? Por meio aí da transparência do que visa, mas creio que se aparecer, vai aparecer interno e externo. Tá? Talvez o controle popular até apareça lá quando ele fala do controle social, mas acredito que não aqui, né? Nesse contexto. Bom, quanto à origem, então, ele pode ser interno, externo ou popular. Interno, órgãos da mesma estrutura daquele que praticou o ato. Externo, órgão de outra estrutura. E popular, pelos administrados ou sociedade civil. Quanto à amplitude, a gente pode ter controle hierárquico e controle finalístico. Hierárquico é aquele que se fundamenta nas relações de subordinação entre os órgãos dentro de cada pessoa jurídica, né? É o escalonamento vertical dos órgãos da administração. E o controle finalístico é o poder de fiscalização de revisão que uma pessoa jurídica exerce sobre atos praticados por outra pessoa. Ele vai ser exercido pela administração direta sobre as entidades da indireta, também chamado de tutela administrativa, né? Ou supervisão ministerial. Muito bem. Todos esses sistemas e todas essas políticas, elas precisam ter articulação governamental. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas dessa articulação e principalmente os problemas da fragmentação dessas ações governamentais. A articulação das ações governamentais, ela vai envolver o estabelecimento de mecanismos e processos que permitam a comunicação, a colaboração e a coordenação entre diferentes órgãos e entidades governamentais. Isso inclui definição de objetivos comuns, compartilhamento de informações e alocação também dos recursos de forma eficiente. Logicamente, a articulação das ações governamentais é crucial para que você possa ter bons resultados, porque aqui ela garante a integração para a implementação da política pública, né? O que faz com que ela acabe sendo executada de maneira mais eficiente e gere o que? Resultado e impacto positivo. Quando essas ações elas são fragmentadas, é quando os órgãos e entidades vão atuar de forma isolada, sem considerar esforço e necessidade de outras partes envolvidas. Essa fragmentação, logicamente, pode gerar, então, ineficiência, duplicação de esforços e falta de uma visão integrada das políticas. Uma política pública que precisa de ações integradas, por exemplo, foi a epidemia do Covid, né? E a gente tem aí da dengue, enfim, várias outras, que elas têm um contexto, uma amplitude muito grande, precisam de ações que tenham participação de vários órgãos, de várias instituições, da população, inclusive,
né? Então, quando você faz essas ações de maneira isolada e não verifica, não calcula o impacto, né, das outras áreas que vão estar ali impactadas por aquelas políticas e qual a participação delas nisso, você acaba tendo a ineficiência da política pública. Bom, a fragmentação das ações governamentais, então, pode gerar ineficiência, como eu falei, né? E, além disso, desperdício de recursos, porque você pode ter várias entidades realizando a mesma tarefa, ineficácia das políticas públicas, que eu já citei para vocês, desalinhamento de estratégias e objetivos, né? Eu posso estar querendo alcançar coisas diferentes, frustração e confusão entre os cidadãos, atrasos na tomada de decisão e na implementação das políticas, dificuldade na responsabilização e, principalmente, né, problema de comunicação, porque a gente vai ter aqui uma falta de coordenação. Falando em coordenação, quais as dimensões que nós vamos ter da coordenação? A gente tem a coordenação intragovernamental, que é a colaboração da integração de ações dentro de um único governo ou entidade administrativa. Isso pode incluir a coordenação entre diferentes ministérios, secretarias e agências dentro de um mesmo nível de governo. Isso garante com que o governo funcione de maneira eficaz e eficiente, né? A coordenação dentro do governo. A gente tem ainda a coordenação intergovernamental, que é a colaboração e integração de ações aqui já em diferentes níveis de governo, como federal, estadual e municipal. E a intergovernamental, ela é bem importante para a implementação das políticas públicas que vão abranger múltiplas jurisdições e garantir a prestação de serviço, que foi o exemplo que eu dei da Covid, por exemplo, né? Aqui ela é essencial, portanto, para abordar questões que ultrapassem fronteira de um único nível de governo. Pode envolver compartilhamento de informações e recursos, coordenações de política e ações e a colaboração para a resolução de problemas. E a gente tem a coordenação governo-sociedade, que envolve a colaboração e integração de ações do governo e diversos atores não governamentais, como organizações da sociedade civil, empresa privada e até os cidadãos, né? Essa dimensão é fundamental para a participação cidadã, da transparência e do accountability. Reconhece aqui que a sociedade civil desempenha um papel na formulação das políticas públicas e na prestação de serviços e pode envolver a participação, portanto, do público também na tomada de decisão. Quando a gente tem aí sobre armamento, né, tópicos que inclusive é consultado a população para a tomada da decisão. Certo? Muito bem, galera. Concluímos então a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, bons estudos e até a nossa próxima aula.